Nos últimos meses, as oscilações do câmbio têm chamado a atenção e preocupado muito os investidores que decidiram dolarizar parte do seu patrimônio. Estamos aqui para compartilhar com vocês a nossa tese sobre o dólar para os próximos meses. A gente acredita que o dólar deve passar por uma desvalorização estrutural e pode voltar ao patamar próximo de 4,90 aí frente ao real. Ao longo desse vídeo, a gente vai explicar de forma simples os pilares que sustentam essa análise e por que a gente acredita que o Brasil está bem posicionado nesse cenário. A grande questão que chama a atenção aqui é que, na nossa percepção, esse não é um movimento pontual. A gente enxerga esses três pilares como movimentos estruturais, e com impactos de longo prazo para os Estados Unidos e para o dólar. Primeiramente, estamos observando uma mudança no padrão de reserva global. Esse é um movimento quase silencioso, mas muito relevante, com a diversificação das reservas internacionais para longe do dólar, tendo o ouro como principal destino. Dá para ver aí pelo esse gráfico, pela subida das reservas de ouro nos últimos anos. A China lidera esse processo, os bancos centrais do mundo todo compraram volumes recordes de ouro desde 2022. Na prática, o que está acontecendo é que eles estão trocando dólar por um ativo neutro e tangível. Acontece que, ao que tudo indica, a gente não está no final desse processo. Ao contrário, a gente pode estar apenas no início dele. A gente considera que esse movimento representa uma resposta estratégica, geopolítica de vários países que não querem ficar sujeitos ao uso do dólar, um risco aí que ficou evidente com os congelamentos das reservas russas e que ganhou força desde o governo Trump, das ações do governo Trump. Historicamente, as mudanças de orientação em política de reserva, especialmente na China, costumam se estender por muitos anos, às vezes até por décadas. O segundo ponto é sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos. Historicamente, o Federal Reserve age com mais urgência e força para combater a desaceleração econômica e desemprego, do que para combater a inflação aí fora da meta. A dinâmica funciona assim, quando tem pico nas taxas de juros, aí nesse gráfico dá para ver pela linha azul, eles são consistentemente seguidos por quedas abruptas assim que a taxa de desemprego, que é essa linha laranja, inicia uma trajetória de subida, ascendente. Nos últimos meses, os dados de emprego nos Estados Unidos eles vêm sendo revisados fortemente para baixo, chegando ao que já foi chamado aí de a maior revisão histórica. Isso mostra que a economia real pode estar mais frágil do que os números preliminares sugeriam. Se essa percepção se consolidar efetivamente, o Fed tende a ser forçado a cortar juros de maneira mais rápida, mais profunda, e isso tende a enfraquecer ainda mais o dólar. Na nossa visão, tem também fatores estruturais aí que enfraquecem a economia americana. Por exemplo, as políticas anti-imigração, elas não reduziram a oferta de trabalho como previsto, então não aconteceu aí a potencial pressão sobre salários e inflação. Além disso, a gente acredita que a economia real americana já esteja acompanhando aí o início de uma mudança estrutural relevante, que a inteligência artificial já tem iniciado um certo deslocamento de emprego no curto prazo, adicionando aí um viés de menos vagas e alguns cortes de vagas na economia americana como um todo. O terceiro pilar é referente à credibilidade fiscal das grandes economias ocidentais que está em xeque. Nos Estados Unidos, a dívida já passa de 100% do PIB, todas as três principais agências de rating já rebaixaram o país da nota máxima, citaram déficits trilionários, os juros explosivos sobre a dívida, um certo descontrole acontecendo. Na Europa, a gente também tem problemas parecidos. A França, por exemplo, já convive com uma dívida de 114% do PIB. Os mercados já estão exigindo prêmios de risco elevados para financiar o país, aí nos níveis da Itália, por exemplo. Então, esse quadro como um todo mina o apelo do dólar e do euro como moedas de reserva de valor no longo prazo. Vale notar que questões fiscais como essa dificilmente se resolvem no curto prazo. Então, ajustar a dívida desse montante exige anos de disciplina política, de reformas profundas, algo pouco provável no atual cenário. Por isso, a fragilidade fiscal tende a seguir pesando sobre o dólar e sobre o euro durante um longo período. Nesse contexto todo de enfraquecimento global do dólar, é que o Brasil aparece como uma boa oportunidade. O país hoje oferece um dos juros reais mais altos do mundo e isso atrai fluxo de capital estrangeiro em busca de rendimento. Por um lado, enquanto o Fed deve cortar juros, o Banco Central brasileiro vem sinalizando manter essas taxas altas por mais tempo, reforçando esse diferencial de juros. Além disso, a comunicação firme do Banco Central tem dado previsibilidade ao mercado, algo que é muito valorizado pelos investidores do mundo todo. E para completar, a gente tem uma janela de oportunidade. Até que o debate eleitoral de 2026 ganhe força efetivamente, o cenário político deve seguir estável o suficiente para que o real aproveite esse movimento. Diante de todos esses fatores, a gente acredita numa desvalorização do dólar, e nossa projeção é que o dólar volte aí para a faixa de R$ 4,90 nos próximos meses, e também que os elevados juros reais brasileiros, a conjuntura política momentaneamente estável,
façam com que o país esteja bem posicionado para se beneficiar desse movimento como um todo. Mas vale ficar atento a 2 pontos relevantes que podem invalidar de alguma maneira ou prejudicar um pouco essa leitura, esse cenário que a gente está falando. Tá? O primeiro é se houver um choque geopolítico, por exemplo, que leve os investidores a buscar segurança no dólar, ou se, por exemplo, a economia americana se mostrar mais resiliente do que o esperado, esses cenários possibilitariam que o Fed adiasse o corte de juros. Um segundo risco é doméstico, né? À medida que a gente vai se aproximando das eleições de 26, ruídos políticos ou ruídos fiscais podem reduzir a confiança dos investidores e gerar saída de capitais, né? E isso poderia pressionar o real. A gente aqui vai continuar monitorando de perto tanto os dados quanto os riscos e vamos ajustando a nossa visão conforme o cenário evolui. Até mais!